Vamos lá, pessoal? Página 211, agora nós vamos falar dos molúsculos que causam prejuízo. Existem sim molúsculos que causam prejuízo. Só que vocês vão ver que são molúsculos que vieram de fora, tá? Eles são originados da China, não do Brasil. Eles vieram como penetra. Eles vieram através da água do mar, que são usadas para poder manter o navio submerso, que é chamado de água de lastro. Eles vieram através dessa água de lastro e aí eles vieram para o Brasil e aqui eles nos causam prejuízo. Tá? O livro de vocês fala assim: algumas espécies de bivalves, molúsculos que têm duas conchas, pode causar prejuízos econômicos, como é o caso de mexilhões dourados, animal originário da China e Sudeste Asiático. Esta espécie foi acidentalmente introduzida no Brasil, trazida na água de lastro. Já falei para vocês o que é água de lastro, né? De navios. Esse molúsculo se instalou na usina hidrelétrica de Itaipu, causando entupimento do encanamento e foi responsável pela redução de até 20% da capacidade geradora de energia da usina. O mexilhão dourado também é responsável por desequilíbrios ecológicos. Por quê? Ele mata os molúsculos nativos por sufocamento. Por que ele mata? Porque ele cresce sobre esses molúsculos nativos, tá? E assim eles impedem que esses molúsculos nativos eles respirem. E a redução desses molúsculos na população, esses molúsculos nativos na população, acaba afetando o quê? A teia alimentar. Deixa de ter alimento para certos tipos de peixe. E esses peixes não tendo alimentos, eles também vão morrer. Então, leva a redução de peixes que se alimentam desses molúsculos nativos. E dessa forma, a introdução desses mexilhões acabou trazendo prejuízo até para a pesca. Por quê? Porque se o peixe alimenta desse mexilhão nativo, esse mexilhão morre, automaticamente os peixes vão morrer também de fome. Por quê? Porque não vai ter comida. E isso afeta até aonde? Até na pesca. O livro de vocês mostra um exemplo de mexilhão dourado, que ele não é daqui, mas veio de penetra, e ele causa prejuízo, tá? Agora, para encerrar este capítulo, nós vamos falar de relações ecológicas, na página 212, para encerrar o capítulo. O livro de vocês fala assim, ó: os molúsculos, como outros seres vivos, também participam de associações com outras espécies. O exemplo aqui que o livro de vocês fala, né, de um molúsculo que atua em associação com outra espécie. Essa outra espécie pode ser uma alga, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário. A gente já viu isso em vários outros capítulos sobre essa relação ecológica. Só que aqui em moluscos só existe um tipo de reação ecológica, que é o mutualismo. Mutualismo já não é novidade para nós, a gente estudou sobre mutualismo várias outras vezes e a gente sabe que mutualismo é quando há o quê? A presença de um molúsculo aqui com um tipo de bactéria, tá? Então o livro de vocês fala assim, ó: mutualismo. O teredo é uma espécie de molúsculo bivalve, xilófago, do grego significa comer madeira. Então existe um tipo de molusco chamado de teredo, que ele come madeira, se alimenta de madeira. Por isso pode danificar embarcações, dique e canais de portos. Há relatos históricos que responsabilizam esses animais pelo naufrágio de diversas embarcações, como uma da esquadra de Cristóvão Colombo no século XV. Então, por esse tipo de molúsculo chamado de teredo ser um bivalve e ele alimentar de madeira, ele pode alimentar de madeira, perfurar um navio e com isso ele o quê? Naufragar. Nas brânquias, que é um tipo de respiração que pode acontecer, né? Existem 3 tipos de respiração: brânquias, pele e pulmões primitivos. Então, nas brânquias desses animais são encontrados, né, na respiração desses animais, são encontradas bactérias fixadoras de nitrogênio, as quais também produzem uma substância que digere a celulose. Essa celulose ela está presente na madeira, tá?
O teredo, por sua vez, fornece alimento e abrigo para essas bactérias, que até onde se sabe atualmente só são encontradas nesses animais. Este é o único exemplo que se conhece de associação de um animal com uma bactéria fixadora de nitrogênio. Então, o tipo de mutualismo que nós temos em molúsculo é o quê? É uma espécie de molúsculo chamado de teredo, que se alimenta de celulose, de madeira, né? Onde o que acontece? Uma bactéria, ela fixa, né? Ela abriga nesse molúsculo e essa bactéria, ela o quê? Ela se alimenta dessa celulose que existe, que está presente nesse molúsculo chamado de teredo. Aí o livro de vocês mostra um teredo que tem mais ou menos 40 centímetros de comprimento. Ele parece um verme, mas é um molúsculo bivalve que contém 2 conchas, tá? Que forma galerias nas madeiras de que se alimenta. Então é isso, nós encerramos mais um capítulo. Neste capítulo 19, nós estudamos as características evolutivas dos molúsculos em relação aos outros grupos animais estudados até aqui. Os 3 principais grupos de molúsculos e suas características: bivalves, gastrópodes, cefalópodes. Importância dos molúsculos na alimentação humana, no uso como bioindicadores ambientais e os prejuízos associados ao mexilhão dourado, que come os mexilhões nativos, que matam, comem não, né? Se alojam em cima dele e matam eles sem oxigênio, assim deixando de ter alimento para os peixes e assim deixando prejuízo para os pescadores. E é isso, pessoal!